Fala pessoal, aqui é o Marco de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 mitos sobre a SSM. São 6 aspectos sobre a SSM que as pessoas acham que são de um jeito, mas que na verdade são de outro. Como sempre, eu gosto de trazer conteúdos diferentes e falar coisas que geralmente não são faladas em outros lugares. E hoje eu reuni 6 impressões sobre a SSM que geram bastante curiosidade e confundem as pessoas que estão chegando agora. Então vamos lá. O primeiro mito sobre a SSM é que a SSM é uma massa. Olha, eu já vi gente dizendo que a SSM é uma massa de bolo. Tem gente que acha que a SSM é líquida, tipo resina epóxi, que é popularmente conhecido como porcelanato líquido, né? Mas na verdade não tem nada a ver. A SSM é vendida em formatos de chapas. Mas é compreensível essa confusão, porque as possibilidades únicas da SSM, aliadas ao altíssimo nível de acabamento que se consegue, realmente não deixam intuitivo que o material seja trabalhado a partir de chapas. Durante a fabricação, o processador de SSM trabalha recortando as chapas e colando as peças usando adesivos especiais que têm cor e textura semelhante à das chapas, e assim, quando lixadas, essas colagens e emendas ficam imperceptíveis. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando um pouco sobre isso, falando sobre a SSM, sobre a composição dela e como ela é feita. Se você não viu ainda, eu vou deixar um card aqui e um link na descrição desse vídeo. E aí, através de técnicas que são específicas do trabalho com SSM, o processador, além de deixar as colagens imperceptíveis, consegue arredondar todos os cantos, tanto internos quanto externos, e assim a peça que está sendo fabricada fica sem rejuntos, fica monolítica, com aspecto de peça inteira, de peça única, e sem aqueles cantos que acumulam sujeira, que é algo muito comum em bancadas de outros materiais. E aí, dessa forma, o trabalho de um processador de SSM ele está mais para um trabalho de marceneiro ou marmorista do que resineiro, que é quem trabalha com a resina ainda líquida. E a ideia como um todo é o seguinte: quando o processador trabalha usando chapas que chegam até ele perfeitas, industrializadas, feitas numa fábrica com alta tecnologia, ele passa a ter condições de criar também peças perfeitas e com altíssimo nível de acabamento, mesmo que o processo que ele realize na verdade seja um processo semi-artesanal. A SSM é tão incrível que com ela é possível fazer peças num espaço caseiro, numa oficina caseira, com um acabamento tão perfeito que possa competir lado a lado com peças produzidas por grandes fábricas. Isso só é possível com a SSM. O segundo mito da nossa lista diz que a SSM é um material para bancadas. E essa informação não está errada. A questão é que a SSM é muito mais do que só um material de bancadas. Com ela é possível fazer coisas que seriam inviáveis com outros materiais a que geralmente ela é comparada. Com a SSM é possível, por exemplo, revestir paredes, e aí vem um diferencial muito grande. É possível revestir paredes de salas de cirurgia, centros cirúrgicos, porque ela é um dos pouquíssimos materiais que tem aprovação da Anvisa para esse tipo de trabalho. E aí, continuando essa lista, revestimentos de paredes, revestimento de escadas, fachadas. É possível criar peças como bancos, petisqueiras, pratos. Esse aí que você está vendo na imagem, por exemplo, é o Prato Flux, que foi desenhado pela Shock Design e executado pela Quintino. E aí, continuando, luminárias, cobogóis, peças decorativas, enfim, a lista é realmente infinita. E aí você já deve imaginar que se um material é tão versátil assim, bancada de cozinha é algo que ele tira de letra. E eu achei importante mencionar aqui para fazer uma construção de valor, porque todas essas possibilidades elas acabam estando embutidas no preço. E aí, quando você compara um material tão versátil assim com materiais comuns usados em bancadas, essa comparação acaba ficando um pouco desleal, um pouco descabida, entende? A SSM ela é uma categoria de material única e só cabe comparação entre os diversos fabricantes do mesmo produto. O terceiro mito da nossa lista diz que a SSM não suporta panelas quentes. Essa informação, se passada dessa forma assim superficial, ela é sim um mito. A SSM suporta sim o apoio de panelas quentes, porém com alguns cuidados. Para a gente entender isso, vamos ver a informação que é divulgada pela Corian. Corian é muito resistente ao calor. O apoio ocasional de panelas quentes, e aí reparem nessa palavra ocasional, tá? Não causa danos à superfície. Para preservar as áreas de apoio frequente, recomendamos o uso de um descanso, que pode ser de aço inoxidável embutido na bancada. E aí esse descanso embutido é uma recomendação da empresa, que fica muito bonito, mas na realidade qualquer descanso normal de panela funciona. É fácil de encontrar na internet
vídeos de panelas quentes sendo colocadas sobre a SSM. A própria Dupont tem um vídeo mostrando isso. Mas como meu lema aqui é sempre trazer informação de qualidade, eu vou te explicar como é o raciocínio para você de fato aprender sobre isso. A SSM acrílica ela é termomoldável. Isso significa que ela pode ser aquecida e moldada termicamente. Mas como funciona isso? Vamos lá. A temperatura de termomoldagem ela é de 160 graus. Porém, o material começa a ficar maleável antes disso. Mais ou menos a partir ali de uns 140 graus ele já começa a ficar maleável. Em teoria, existe um risco dele deformar já a partir dessa temperatura. Só que a SSM ela tem uma espessura de 12 milímetros. E para ela termomoldar, ela precisa aquecer toda por igual, em toda essa espessura. E para ela aquecer em toda a espessura, ela precisa ficar exposta a uma alta temperatura durante um certo tempo. Quando você coloca uma panela quente sobre a SSM, a troca de calor que acontece ali esquenta a SSM, mas esfria a panela. A fonte de calor cessou e isso geralmente não é suficiente para aquecer toda a espessura da chapa. Quando a gente vai fazer uma termomoldagem, a gente coloca uma peça no forno. Esse forno está ativo com temperatura constante, controlada, e a SSM vai ficar ali tempo suficiente para aquecer toda por igual. Peças pequenas levam sempre mais de 15 minutos para isso. E peças grandes podem levar meia hora, 40 minutos. Às vezes a gente deixa ela mais de uma hora ali para poder ter certeza de que ela está toda por igual na temperatura adequada. Existem muitas variáveis para isso acontecer. A temperatura da panela, o que está sendo feito, o tamanho da panela. Então é por isso que o apoio ocasional não causa danos. Agora, o apoio constante e sempre no mesmo lugar, esse já não seria recomendado. Mas como a gente tem o recurso de fazer um descanso que fica bonito, sofisticado, existem descansos no comércio que são bonitos e sofisticados, o recomendado é a gente usar desse recurso. E assim ter segurança de preservar a sua bancada. Uma outra opção que a gente também oferece é pegar alguma sobra de material ou algum pedaço de SSM e fazer ali um descanso de panela numa peça separada da sua bancada. Assim, se acontecer algum problema ou desgaste durante esse uso, isso vai acontecer numa peça separada que você pode trocar depois de uma maneira mais fácil e mais prática, sem precisar fazer uma intervenção na sua bancada. O quarto mito da nossa lista e um dos mais comuns é o seguinte: quebrou, rachou, é só passar uma colinha que resolve. Esse é um engano bastante comum, eu vejo muito comentário desse tipo, e ele também é justificável, porque para resumir essas explicações, as fábricas orientam os processadores a explicar que os adesivos são feitos do mesmo material da chapa em forma líquida. Então há uma certa lógica em você achar que poderia preencher um espaço vazio ali com adesivo ou rejuntar, por exemplo, um canto que esteja quadrado e que isso vai dar certo. Mas na verdade, quando se diz que o adesivo é feito do mesmo material da chapa, de forma líquida, isso é uma forma muito superficial e resumida de explicar para os clientes o conceito das emendas imperceptíveis. Mas você que segue o canal e você que faz o curso com a gente, vai ter sempre informações mais profundas do que isso. Então vem comigo que eu vou te explicar. O adesivo, ele é feito sim, do mesmo material da chapa, porém ele não é feito da mesma fórmula da chapa. As chapas acrílicas são feitas de polimetilmetacrilato, a resina acrílica. No processo de fabricação das chapas, o endurecimento dessa resina acontece em altas temperaturas. Mas o adesivo que a gente vai usar dentro do cartucho lá na casa do cliente ou na fábrica, ele precisa ser de um sistema de cura a frio. E no sistema de cura a frio que é usado no cartucho, onde ele é bicomponente, precisa de um endurecedor e da resina, esse sistema de endurecimento ele pode causar uma diferenciação de cor na resina curada. Uma comparação para você entender: quem trabalha com revestimento cerâmico, por exemplo, sabe que caixas de revestimentos feitas em lotes diferentes podem ter tonalidade de cor levemente diferente. Por isso que é sempre priorizado quando você vai comprar revestimento para sua casa que todas essas caixas sejam do mesmo lote. E a gente tem também uma cultura de sempre guardar uma sobra para uma manutenção no futuro. Isso porque, por mais que haja uma altíssima tecnologia na produção disso tudo, é muito difícil garantir que a cor fique idêntica. A cor fica muito parecida, mas quando você coloca uma peça lado a lado, muitas vezes é perceptível essa diferença de tonalidade. E aí pode reparar, sempre que você vir vídeos de reparos com a SSM, você vai ver retalhos de chapa sendo usados nesses reparos. E um outro exemplo é uma cuba de um youtuber que tinha sido feito com os cantos quadrados e eles arredondaram os cantos dessa cuba depois de pronta.
Se você reparar, você vai ver que pedaços de chapa foram colados ali nos cantos e depois arredondados. Por que isso é feito dessa forma? Porque, tanto em reparos quanto em modificações desse tipo, o conceito principal que é usado em tudo isso é que o que fique evidente e visível seja sempre um pedaço de chapa e não o adesivo. E ainda tem um outro detalhe. É fundamental que esses pedaços de chapa usados para esses reparos ou alterações sejam do mesmo lote da peça principal, para que não haja diferença de cor também entre esses pedaços e a chapa, porque chapas de lotes diferentes também podem ter uma tonalidade levemente diferente. O critério principal é sempre fazer com que a linha de colagem fique o mais fina e discreta possível, porque se essa linha de colagem, mesmo tendo uma tonalidade diferente, for menor que a espessura de um fio de cabelo, por exemplo, ela vai ficar imperceptível afinal, e chances são de que ela fique invisível também. E aí toda essa informação nos leva ao próximo mito da nossa lista. Mito número 5, as emendas são invisíveis. Pois é, esse é um assunto que deveria ser natural, mas ele acaba às vezes se tornando até delicado por causa de um alinhamento incorreto de expectativas. As colagens nem sempre são invisíveis. Repare que o termo usado pelos fabricantes e processadores sempre é imperceptíveis. E esse termo muitas vezes acaba sendo entendido, confundido com invisíveis. De uma forma literal, o termo imperceptível significa que não pode ser percebido pelos nossos sentidos. E aí, se a gente continuar numa análise literal, significa que se o nosso sentido não percebe algo numa determinada condição, significa que numa outra condição, o mesmo sentido possa perceber algo. O que eu quero dizer com isso? Tecnicamente falando, uma emenda, quando feita corretamente, ela nunca pode ser percebida ao toque, ela não vai ser vista a mais de 1 metro de distância, porém, a menos de 1 metro de distância, ela pode sim ser vista. Vamos dar uma olhada no manual da Corian, onde esse assunto é abordado. Então aqui a gente tem um manual produzido pela própria Dupont, e nesse manual diz assim: emendas devem ficar invisíveis? Sempre há dúvidas sobre a qualidade das emendas de Corian. Elas não são invisíveis, mas devem ser imperceptíveis. Aqui embaixo a gente tem 2 fotos que são exemplos. Aqui a gente pode ver uma ilustração de uma emenda bem executada, conforme eles mesmos dizem aqui, né? Exemplo de emenda bem executada. E você consegue perceber que é visível um leve escurecimentozinho aqui, mas é uma emenda muito sutil. Isso daqui a mais de 1 metro, ela vai ficar de fato invisível, tanto que se a gente diminuir aqui a imagem, a gente mesmo aqui no online, a gente já deixa de visualizar ela. E aqui um exemplo de uma emenda mal executada. Quando a gente aumenta aqui, a gente consegue perceber uma linha escura aqui. O que aconteceu aqui? Essa linha dessa emenda, ela está maior do que a tal espessura de um fio de cabelo que eu mencionei lá. Então, o que a gente consegue ver é uma diferença de cor entre o adesivo e a chapa. A chapa está mais clara e o adesivo deu uma leve escurecida. Essa escurecida, na maioria das vezes, acontece no processo de cura a frio. A química que tem aqui no adesivo, que foi usada para fazer esse adesivo curar a frio, ela dá uma leve escurecida nessa emenda. Então esse é um exemplo de uma emenda mal executada e que vai ficar visível também a mais de 1 metro. Tanto que a gente diminuindo aqui, a gente continua visualizando esse risco aqui. Então isso serve bem para a gente entender de uma forma visual o que seria uma emenda imperceptível. Agora, calma, é um fato que muitas vezes as emendas acabam ficando invisíveis mesmo. Existem muitos fatores que vão afetar no quão visível essa emenda pode ou não ficar. Entre eles, por exemplo, a posição da colagem com relação à luz e ao observador. E é claro que também a qualidade dos encaixes e do trabalho do profissional que executou aquela emenda. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o ideal é fazer um alinhamento de expectativa correto com o cliente. Porque quando o cliente fica com uma expectativa de uma emenda invisível, qualquer diferença de tonalidade, mesmo que mínima, ela passa a incomodar. Mas a realidade é que isso não é um problema com o produto. O problema foi uma expectativa exagerada e fora da realidade do produto. Agora é muito importante, preciso deixar muito claro que isso que eu estou dizendo não diminui de forma alguma tudo que se criou de valor até aqui para a SSM. Pelo conceito de imperceptível fica garantido
que as emendas têm a mesma textura da chapa, mantêm o material 100% higiênico e são infinitamente mais sutis e mais discretas do que qualquer outra emenda em qualquer outro material, podendo sim ficar muitas vezes invisíveis também. A Duracell, por exemplo, afirma em um de seus manuais que a união entre as placas, usando a técnica e o adesivo correto, forma uma ligação molecular. E o termo ligação molecular expressa muito bem o tipo de emenda que se consegue com o SSM. E no meu entendimento, quando o cliente recebe uma orientação realista, clara e adequada, a gente evita que haja uma frustração causada por expectativas exageradas e fora da realidade do produto. É por isso que eu digo aos meus alunos que o trabalho com SSM ele não é difícil, mas ele tem as suas peculiaridades. E o sexto e último mito da nossa lista diz que precisa de maquinário muito caro para trabalhar com SSM. Eu acho que por trabalhar com um curso, essa é a afirmação que eu mais vejo. E esse mito também tem uma origem. Quando a SSM chegou ao Brasil lá na década de 90, haviam certas exigências a serem cumpridas para que as empresas fossem autorizadas a trabalhar com o material. Isso teve um lado bom, porque ajudou a criar a reputação que a SSM tem hoje de material de alto padrão. Com a chegada no Brasil de outras marcas fabricando a SSM, esse tipo de exigência começou a limitar demais a expansão desse mercado. Tanto que até hoje é um mercado muito pouco explorado, é um mercado muito pouco difundido. E aos poucos, algumas empresas vêm flexibilizando essas exigências. E a ideia é permitir a entrada de novos processadores no mercado. O que as empresas continuam exigindo hoje é qualificação técnica e alinhamento de mentalidade. Elas precisam ter certeza que a pessoa que vai trabalhar com o material sabe extrair o melhor dele. Isso porque, por exemplo, uma pessoa que não sabe o que fazer com esse material certamente vai deixar de fazer o que é justamente a cereja do bolo, que são as emendas imperceptíveis e os cantos arredondados. Uma pessoa sem o preparo adequado vai lidar com esse material como se ele fosse um material qualquer. E isso sim pode afetar seriamente a reputação que o material tem de material de alta qualidade, de material de alto padrão. E aí, para ter esse preparo, você precisa passar por um curso que te qualifique adequadamente e te dê um certificado confiável, que as empresas confiem e reconheçam como um certificado de qualidade profissional. Hoje, um dos focos do meu trabalho é mostrar que é possível iniciar um negócio de bancadas de alto padrão com um maquinário simples e de baixo custo, desde que você tenha qualificação técnica correta e a mentalidade correta para trabalhar com o material. Hoje eu fico muito feliz em poder dizer que o nosso curso é reconhecido pelas marcas mais expressivas que atuam no Brasil. E que graças a essa iniciativa, alunos meus de cidades de todo o Brasil já estão fazendo bancadas incríveis em SSM e tendo resultados concretos em suas vidas. Olha aí, galera, meu primeiro serviço de SSM em Tucuruí. Estamos finalizando aqui. Eu não vou me alongar nisso aqui, mas o que eu quero dizer é que se você acha que se essa oportunidade é para você ou para alguém que você conheça, vem conhecer o nosso primeiro curso online de processamento de SSM do Brasil. Com a gente você vai aprender a fabricar bancadas de alto padrão e vai poder atuar num nicho onde a concorrência é zero em muitas cidades do Brasil. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, dá uma olhada lá. Então é isso, se você gostou, deixa seu like, se não for inscrito, se inscreva, siga a gente também no Instagram, enfim, um abraço e até o próximo vídeo.